Vamos falar com o Américo Martins sobre esse assunto, nosso analista de assuntos internacionais. Américo, está muito claro nessa entrevista a preocupação nesse momento com a segurança de Edmundo Gonzalez. E o quanto que a oposição venezuelana, nesse momento, deposita confiança em ações do governo brasileiro. Quando o advogado de Edmundo Gonzalez fala que o presidente Lula é hábil, por exemplo, na negociação e no diálogo. Mas qual que é o limite da atuação de Lula para frear essa escalada autoritária na Venezuela? O próprio advogado deu essa deixa, Carol, e disse aí qual é mais ou menos esse limite ao dar essa entrevista, esse furo exclusivo muito importante aí da Luciana Tadeu, primeira entrevista com o advogado do Edmundo Gonzalez para um veículo brasileiro. E ele deu essa deixa no momento em que ele fala que basta de comunicados, basta de dizer que o governo brasileiro, colombiano ou qualquer outro lugar do mundo, que eles estão preocupados com a situação na Venezuela. Ele pediu ações concretas. É isso que a oposição espera do governo brasileiro, do governo colombiano. E ele foi claro. Qual seria essa ação concreta? Forçar o governo venezuelano, de alguma forma, a aceitar uma auditoria nas atas, tanto do governo como aquelas que a oposição conseguiu, que são atas, segundo a oposição, oficiais que vieram dos seus fiscais que acompanhavam as eleições, e eles gostariam de ter uma auditoria internacional, porque não existe nenhum órgão na Venezuela que tenha independência para fazer uma auditoria, e ele gostaria do envolvimento dos governos do Brasil, da Colômbia, nessa auditoria. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. Ele mesmo reconhece isso nessa entrevista, mas ele também é muito claro. Importante ter o apoio do Brasil, da Colômbia, do México, de outros países, especialmente esses três que eu mencionei, porque eles têm diálogo com o Maduro. Especificamente ele mencionou o presidente Lula, que é um grande negociador, todo mundo reconhece isso, e que consegue ter diálogo com o Maduro, que neste momento está se recusando a fazer esse diálogo, mas ele disse que basta de declarações, basta de palavras, é preciso partir para a ação. E isso vai vir a partir de uma posição mais dura do governo brasileiro, do próprio presidente Lula, das declarações do Itamaraty, do governo colombiano, começar a exigir exatamente isso, uma auditoria, esquecer a ideia de uma nova eleição, porque isso não vai acontecer, não tem o apoio nem do Maduro nem da oposição, e também esquecer essa ideia de apenas manifestar preocupação. É preciso colocar uma pressão muito mais severa sobre o governo do Maduro, que pode ou não funcionar. No final das contas, ninguém está dizendo que a pressão do Brasil resolveria o problema na Venezuela, mas a falta de pressão, como o próprio advogado lembrou, significa não fazer nada, significa não ajudar de forma nenhuma essa questão da oposição e o diálogo entre os dois países, entre os dois lados, perdão, entre a oposição e o governo. Américo Martins, trazendo para a gente análise, lembrando, né, Américo, aquela ligação que foi anunciada pelo chanceler da Colômbia entre Lula, López Obrador e Gustavo Petro com Nicolás Maduro não aconteceu. Não aconteceu. O chanceler da Colômbia pareceu muito otimista com relação a isso. As fontes do Itamaraty que eu, Theo Cury e outras pessoas conversamos ontem estavam muito mais reticentes, não sabiam se essa reunião de fato iria acontecer. O governo da Colômbia parecia mais otimista e ontem o próprio governo colombiano começou a recuar, dizendo que já não sabia quando e se essa ligação iria acontecer. Nós temos um momento aqui, Carol, que é o governo brasileiro, o governo colombiano, o governo mexicano se oferecendo ao diálogo, tentando mediar a situação. Mas nós temos o Maduro completamente se negando a dialogar. Então, o advogado da oposição está absolutamente correto. Basta de declarações, de notas, é preciso ter alguma ação mais concreta, porque claramente o governo do Maduro continua com suas provocações, continua ameaçando prender a oposição, inclusive o Edmundo Gonzalez, e continua se negando a dialogar com os poucos países que ainda se colocam nessa situação. É basicamente o governo Maduro pedindo para ficar cada vez mais isolado no cenário internacional. Obrigada, Américo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.